essa palavra autismo, ela ficou muito em voga recentemente, né? Porque se você pegar um período bem mais recente, mais idos de 1950, 1960, 1970, não se falava muito nessa expressão autismo, né? Não se falava muito em crianças especiais, se falava em doenças mentais, não é verdade? A pessoa era diferente, ela era classificada como um doente mental. E depois, a própria evolução da medicina foi caracterizando as doenças enormes. Por exemplo, antigamente existia psicose, a pessoa tem uma psicose. Aí a medicina percebeu que ose significa destruição psíquica, destruição psíquica. Não, então não pode ser, psíquico não pode ser destruído, né? Muitas pessoas falavam, essa pessoa, ela tem uma neurose. Neurose é destruição dos neurônios. Quer dizer, a palavra não encaixava com aquilo que as pessoas sentiam. E aí foram criados diversas nomenclaturas recentes que começaram a qualificar os seres humanos especiais em várias categorias. E hoje que se fala muito, e que inclusive a sociedade tem dado muito ênfase, é no autismo. Mas se nós percebermos o que é o autista, nós vamos perceber que eles são muito mais inteligentes, muito mais comprometidos do que nós que nos consideramos normais. Na realidade, se você perceber o longo tempo onde o autista fica desconectado com a realidade, ele está num processo de comunicação espiritual entre o espírito dele e a espiritualidade muito maior do que nós. Porque cada um de nós aqui, gastamos muito mais tempo na nossa conexão na terra do que na nossa conexão espiritual. Se nós avaliarmos, nós passamos praticamente 7 dias da semana preocupados em conquistar bens materiais e conquistado esses bens, a forma como gastar esses bens de forma material. Quando a gente faz isso, a gente não trabalha o essencial, que é o espírito, que o espírito só pode ser trabalhado quando há uma desconexão do material. Um exemplo, se eu estou dormindo ou semi-dormindo ou num movimento letárgico de sono, o meu espírito se desloca no corpo, o corpo está ali semi-adormecido, mas o espírito sai para o trabalho, para as conexões, para o aprendizado. E quando o autista entra naquele processo de introspecção, ele automaticamente se desligou do mundo material e aquele espírito dele passou a trabalhar, passou a se conectar, passou a receber informações. Todo ser especial, ele tem como uma deficiência de comportamento social, porque ele precisa ter seu limite intelectual interrompido, ou de uma forma não exacerbada. Eu vou dar um exemplo. Einstein era um dislexo, concorda? Por que Einstein era um dislexo se ele já tinha um conhecimento espiritual muito grande? Tanto é que nesta encarnação ele passou a ser um dos maiores formuladores da física mundial. Automaticamente aquele conhecimento não foi adquirido nesta vida, foi adquirido em várias vidas, mas ele veio além do véu do esquecimento, ele veio com uma dislexia, aonde ele podia esquecer muito mais do que o próprio véu do esquecimento. E aí você me pergunta, por quê? Por que isso? Porque era necessário, para que ele não tivesse
através do seu intelecto, a capacidade de desvendar o véu do esquecimento, que muitos conseguem, e perceber sua vida passada, sua vida pretérita, para que ele pudesse cumprir a sua meta, que era a teoria da relatividade, ou seja, a relatividade dos mundos provadas na concepção física. Nada mais é do que a parábola de Jesus que dizia: há muitas moradas do nosso Pai, mas isso era um dogma construído por Jesus, e Einstein foi aquele que tornou verídico a questão bíblica de muitos mundos, quando ele, através da fórmula E é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, definiu o paralelismo dos mundos e mostrou que existem multiversos com multiplanetas, com multihabitações, como Jesus havia definido biblicamente. E foi necessário que ele viesse trazer a confirmação científica, porque na realidade nada mais é do que uma confirmação científica do espectro religioso, para que nós pudéssemos entender a relação Jesus com a relação física, com a relação existencial. E isso impediu que a dislexia de Einstein pudesse, na sua contramão da história, relembrar do seu pretérito, onde os pais, na época, grandes criminosos daquele homem que viveu no seu pretérito e que veio a posteriori como filho. Imagina se Einstein define que pais foram seus algozes e ele, na sua descoberta, começa a perder a noção da sua real vivência, do seu real compromisso, e vai buscar no seu pretérito a vingança. Então, além do véu do esquecimento, que é frágil a esses intelectos, onde atinge a capacidade intelectual muito acima da média, a dislexia é uma fórmula também de manter esse espírito dentro do padrão evolutivo. Então, a mesma coisa acontece com o autista e a mesma coisa acontece com todos aqueles serizinhos que estão momentaneamente impedidos de realizar o processo social que nós templariamente qualificamos como correto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando esse espírito se faz de desligado, ele automaticamente está muito ligado, e ele está percebendo todo o nosso movimento ao derredor dele, circundando todas as suas ações, inclusive no ponto de vista condenativo. Enquanto nós não temos a capacidade de perceber muito mais além a energia que influenciamos esses seres, eles conseguem ver em nós a energia aonde passamos a ele no critério da construção negativa. É muito importante que entendamos isso e que o autismo seja tratado, sim, como um grande exemplo de cultura, um grande exemplo de espírito evoluído. Não tem problema, pode sentar, fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Nós temos que passar por provas.